Oi, irmãos, tudo bem? A graça e a paz. Estamos aqui mais um dia para compartilhar um texto com a amada igreja, que está lá no livro de Jeremias, capítulo 18, um texto bem conhecido da igreja, dos irmãos. Eu queria ler até o verso 6. Diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que estava fazendo a sua obra sobre as suas rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Esse texto, irmãos, que nós acabamos de ler, ele possui 3 personagens, né? Nós temos ali a pessoa do oleiro, nós temos o barro e nós temos o vaso. E nós entendemos que, como filhos de Deus, fomos criados para levar algo, mas temos uma essência, né? Conforme até diz o salmista, o Salmo de número 103, verso 14 a 16, pois ele conhece a nossa estrutura, ele sabe que nós somos pó. Quanto aos homens, os seus dias são como erva, como a flor do campo, assim floresce, pois passando pelo vento logo se vai, e o seu lugar não se conhece mais. Nossa vida, ela tem um propósito maravilhoso, mas apresenta essa fragilidade pela natureza que nós temos como corpo, né? E mesmo diante de Deus, mesmo nas mãos de Deus, como vasos, nós temos uma identidade, né? Cada um de uma forma, cada um com um propósito, mas todos somos iguais diante de Deus e diante dos homens, porque nós temos a mesma essência, somos pó. E se estamos de certa forma em destaque, a glória sempre será do oleiro, sempre. Esse texto, ele me apresenta alguns ensinamentos que eu queria compartilhar com os irmãos. Primeiramente, entendendo que o barro é a matéria-prima do vaso. Nós só somos vaso usados pelo Senhor, né? Existe até uma expressão no meio evangélico, né? As pessoas chamam: e aí, vaso, como é que tu estás? Tá tudo bem? Nós só somos vasos na mão de Deus. Não existe possibilidade alguma do Senhor usar um filho se esse filho não estiver em suas mãos. E o barro, ele é a matéria-prima para se fazer o vaso. O barro, ele não tem valor, diferentemente das pedras preciosas. E eu acho engraçado que muitos até de nós se gabam, né, por possuir um talento, por ter um ministério, por ter sido abençoado pelo Senhor com algumas conquistas, com alguns bens, mas se esquecem da sua verdadeira origem. O barro, ele só tem valor. O barro, ele só se torna vaso nas mãos do oleiro. E eu entendo que a vida, ela só tem valor nas mãos de Deus. Quando nós colocamos o nosso coração e a nossa expectativa nas coisas, naquilo que Deus nos deu e, de certa forma, naquilo que Deus pode proporcionar a nós, nós perdemos a essência do que é ser um homem e uma mulher usados pelo Senhor. Só somos vasos se estamos nas mãos de Deus. Segunda
particularidade desse texto que eu aprendo é a fragilidade do barro. Diferentemente do ferro, do cobre, de outros metais preciosos, o barro ele é muito frágil, facilmente se quebra, facilmente se despedaça. E a nossa vida, de certa forma, é assim. Nossa saúde, nossos sonhos, nossos projetos, aquilo que nós almejávamos, aquilo que idealizamos, né? Quantos de nós, eu parava para pensar hoje, né? Chegou lá no final de 2019, geralmente se faz isso no Réveillon, né? Um dia antes ou um dia depois, primeira semana de janeiro, a gente faz projetos para o ano. Quem de nós, por mais prudente, por mais temente a Deus, imaginaria que nós estivéssemos passando por tudo isso esse ano, no decorrer de 2020? Um mundo parado, crise na saúde, crise financeira, crise na mente das pessoas, as pessoas angustiadas. Isso mostra, irmãos, de certa forma, a fragilidade da vida humana. Hoje estamos aqui, amanhã não estamos mais. Hoje falamos, amanhã eu vou em tal lugar. Se acontecer algo com a gente, certamente não estaremos mais aqui. A nossa vida, ela apresenta essa fragilidade. Por isso a importância, queridos, de nós estarmos sempre na mão do Senhor. O oleiro, outra coisa que eu aprendo nesse texto que nós lemos, que o oleiro é o único que consegue pegar o barro, algo que não tem valor, e transformar num vaso, um objeto que pode receber algo, um objeto que pode trazer beleza, se assim é o objetivo do oleiro. O barro, por si só, não serve para quase nada, mas nas mãos do oleiro, ele se torna precioso, ele se torna um objeto que pode carregar algo de muito valor. Diante de Deus nós somos assim. O apóstolo Paulo, na sua carta 2 Coríntios, capítulo 2, verso 15, diz que porque para Deus nós somos o bom perfume de Cristo. Passamos de algo que não tinha valor, e segundo o apóstolo Paulo agora, nós somos o bom perfume do próprio Deus. Exalamos a presença de Deus. Jesus Cristo disse no livro de Atos, capítulo 15, verso 9, e Jesus diz a Paulo que ele era um vaso escolhido. Ele foi onde os discípulos não quiseram ir. Ele entrou em lugares onde os demais apóstolos não foram. O apóstolo Paulo passou de um homem perseguidor, de um cara que matava, que torturava a igreja de Cristo, e passou agora a ser um homem precioso nas mãos de Deus, para proclamar o Evangelho, para operar milagres, para anunciar as virtudes do reino de Deus. Assim acontece com todos aqueles que se deixam permitir estar na mão do Senhor. Nós agora não somos somente abençoados, mas agora nós abençoamos outro, porque todo aquele que deixa de ser o pó, o barro e se torna um vaso, esse vaso começa a ser útil para algo, seja para enfeitar uma residência, seja para embelezar um ambiente, seja para carregar algo de muito valor. Antigamente, joias e pedras preciosas eram depositadas dentro de vasos de barro, diz alguns historiadores. E quando essas casas, quando esses lugares, por alguma circunstância, sofria a péssima visita de um ladrão,
O ladrão, a última coisa que ele fazia era procurar algo dentro de um vaso de barro. Essas pedras preciosas eram depositadas num vaso sem aparência, porque jamais o ladrão, aquele que estava com o objetivo de roubar aquela casa para pegar algo de valor, ele irá, não, aqui não vai ter nada, esse objeto aqui não vai ter nada de valor. E a palavra de Deus fala que nós temos esse tesouro, que é a presença de Deus, em vasos de barro, para que a excelência do poder de Deus não seja focada em nós, mas nele. Deus escolheu habitar em nós, pecadores, nós limitados, nós falhos, impuros muitas vezes, e justamente para que nós não viéssemos a receber glória. Quem de nós já, por inúmeras vezes, ao ser usado pelo Senhor, fizemos algo que de certa forma abençoou outros, e as pessoas vêm falar contigo, não, meu irmão, mas tu és uma bênção, e como tu és um homem de Deus, como tu és uma mulher de Deus, que Deus continue te usando, que Deus continue te abençoando, e as pessoas de certa forma até te colocam num lugar que você não está. Mas quando você olha para você, a sua fragilidade, a sua fraqueza, você entende que a glória é de Deus e não sua, porque você é frágil, você é pequeno, você é limitado. O que eu aprendo muito nesse texto é o que Deus tem ministrado ao meu coração nesses últimos dias. No verso 4 diz: como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Eu aprendo, querido, que mesmo diante das circunstâncias negativas dessa vida que vivemos, aqui o texto fala sobre um vaso que estava sendo formado e daqui a pouco ele se quebra. Então o oleiro pega novamente aquele barro, aquele vaso quebrado, e começa a reconstruir aquele objeto do nada. Quando nós estamos na mão de Deus, nós temos a certeza que nós podemos ser reconstruídos por Ele. O barro diz, quando está se quebrando, é o meu fim. Poxa, mas agora que estava ficando bom, agora que eu tinha na mente que poderia ser usado, agora que eu ia ter uma utilidade, e me quebram e acontece isso comigo, o barro diz, é o meu fim. Eu aprendo, meu querido, que o barro ele se quebra não pela negligência do oleiro, mas pela fragilidade do barro. O vaso, melhor falando, ele se quebra não pela negligência do oleiro, não porque o oleiro não soube manusear aquele barro sendo transformado em vaso, mas o vaso ele se quebrou, segundo o texto, por causa da sua fragilidade, por causa da sua pouca força. E assim é a nossa vida. Muitas vezes alguns percalços vêm sobre nós e não tem nada a ver com Deus, meu querido. Não tem nada a ver, tem pessoas culpando a Deus por causa de alguns problemas que têm vivido. Não tem a ver com o oleiro, tem a ver com a fragilidade do barro. Então, o barro, ele diz, é o meu fim. É o meu fim. Mas o oleiro diz, não, não é o teu fim. É só o começo de uma nova etapa. O barro diz, mas agora eu me quebrei, agora tudo aquilo que eu havia construído está desmoronando. E o oleiro diz, não, eu vou reconstruir conforme o meu jeito, conforme parecer bem aos meus olhos. O oleiro diz, não desista na primeira queda,
Não pare no primeiro obstáculo. Ainda que virão muitos obstáculos, todavia tem de bom ânimo. Eu tenho planos para ti. Mesmo que tudo esteja desmoronando ao teu redor, mesmo que aquilo que você idealizou, que seria assim, que seria dessa forma, mesmo que o prédio está caindo, todavia eu posso reconstruir agora do meu jeito. Tu estás nas minhas mãos, eu tenho planos para ti, eu tenho projetos para ti. De certa forma é isso que o versículo 4 me ensina. Eu paro para pensar e a Bíblia ela apresenta diversas passagens de pessoas que viram a sua vida desmoronando, os seus projetos não idealizados, os seus planos não sendo concretizados. Quando me lembro de Sara, mulher de Abraão, estéril, idosa e de certa forma já conformada de todo o projeto que eles tinham de ter um filho. Agora já passou o tempo e Deus na sua velhice e Deus na sua esterilidade concede um filho. Esse filho traz alegria ao coração de Sara e de Abraão, e de certa forma Sara é surpreendida por Deus. Quando Israel sai do Egito e começa a peregrinar pelo deserto, em meio às dificuldades, viram lá o mar na sua frente, o Mar Vermelho, atrás o exército de Faraó, falaram, é o meu fim. Deus falou assim, não é o fim de vocês, é só um novo começo, eu vou abrir o mar, vocês vão passar. Aí quando eles se deparam no deserto e começam a ter sede, não tinha água, eles pensaram, é o meu fim. O Senhor nos tirou do Egito para nos matar nesse deserto. Deus faz brotar água da rocha. Não é o fim, é só o começo de uma nova fase. Agora vocês vão ver água da rocha. De certa forma, a sombra de Cristo se manifestando no deserto. A fonte de água viva brotando de uma rocha. A rocha que é o próprio Senhor. Então esses homens no deserto têm fome e pensaram, é o nosso fim. Irmãos, quantos de nós já no decorrer da nossa vida pensamos é o nosso fim? Estamos sendo quebrados, estamos na mão de Deus e parece que tudo está se acabando. Então Deus manda o maná do céu. Deus não faz que as roupas deles se gastem, os sapatos não se gastem. Deus está dizendo a todo momento para nós, quando você pensa que é o fim, quando você pensa que tudo está desmoronando, na verdade é só o começo de um novo processo. Eis que agora eu vou te fazer conforme o meu projeto, conforme o meu plano. Você desmoronou, tudo caiu, o vaso se quebrou pela fragilidade do barro, mas agora eu vou fazer conforme a minha vontade. José, quando estava vendido pelos seus irmãos, estava escravo, pensou de certa forma, talvez em algum momento é o meu fim. Deus certamente ao seu coração disse, José, não é o seu fim, é só o começo de uma nova fase, é só o começo de um novo plano que eu tenho para você. Então ele vai depois para a casa de Potifar e ele é vendido e ele é mandado na prisão por causa de uma injustiça tremenda. Ele fica por alguns anos na prisão, talvez em algum dia lá deitado naquela cela, ele pensou, a minha vida agora é isso, não passo de um prisioneiro. E certamente eu creio que o Senhor estava trabalhando no coração de José, para ele poder suportar tudo aquilo que ele seria no Egito como governador. Então Deus estava o moldando, Deus estava trabalhando no coração dele. Quando ele dizia ou pensava que era o seu fim, Deus dizia não, é o começo de uma nova fase, é o começo de um novo projeto. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles são jogados na fornalha por fidelidade a Deus.
Fiéis, esses homens estavam dispostos a morrer por amor e fidelidade a Deus. Talvez em algum momento, meu querido, eles até no seu coração estavam pensando, sim, é o nosso fim. Estamos morrendo mais fiéis ao Senhor. Deus tira esses homens da fornalha. Não permite que nem a roupa deles cheirassem a fumaça e a fogo, dizendo, é um novo começo. Esses homens foram honrados por Deus. Esses homens foram abençoados na Babilônia. Lázaro, quando perde a sua vida, as suas irmãs pensam, é o fim, acabou. Não tem mais jeito. Jesus Cristo vem, ressuscita esse homem e diz, não é o fim, mas é o começo de uma nova vida. Sabe, queridos, a nossa vida, ela é repleta de desafios. Nós temos desafios em muitas áreas. E se entendemos que estamos na mão do Senhor, se entendemos que nós somos vasos na mão do oleiro, devido à fragilidade dessa vida que vivemos, às vezes vamos sentir em um momento ou outro que a nossa vida parece que desmorona em alguma área. O que traz ao meu coração confiança, e eu quero deixar ao coração dos amados, é que se estamos na mão do oleiro, certamente Ele sempre tem algo novo para nós. Estava pensando ontem à noite que, de certa forma, esse texto, Jeremias capítulo 18, é uma sombra do que aconteceria depois na vinda de Cristo. O texto diz, no verso 1, a palavra do Senhor veio a Jeremias, dizendo, levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Deus diz isso a um profeta. O profeta, ele representava a palavra de Deus. Jesus Cristo é o Verbo, Jesus Cristo é a palavra de Deus. Eu entendo que no início, quando Deus idealizou o homem, projetou Adão, e vocês conhecem, vocês sabem, né? O pecado entrou dentro do homem, o pecado trouxe separação entre o homem e Deus. E diante desse quadro do que aconteceu no Éden, nós entendemos que Deus, ele se compadece do ser humano, por isso envia Jesus Cristo. Então ele diz a Jesus, levanta-te. Certamente Jesus estava no seu trono. Levanta-te e desce à terra. E lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Quando o versículo 4 me fala, como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Eu fui pesquisar sobre o significado em hebraico dessa palavra quebrou, e o significado de quebrou é apodreceu. Nós sabemos o que aconteceu com o homem no Éden, quando o pecado entrou dentro do homem. Deus, ele de certa forma fez o homem perfeito. E diz o texto, como um vaso que ele fazia de barro se quebrou. Deus, ele forma o homem. Nós fomos formados do pó. E o homem, por causa do pecado, ele se quebrou. O homem, ele se despedaçou. Então, diz o texto, tornou a fazer dele outro vaso, conforme pareceu bem aos seus olhos fazer. Nós sabemos o que aconteceu na vinda de Jesus Cristo. Quando o inimigo achou que era o fim. Não, eu vou seduzir Eva, eu vou enganar Adão. E eles irão pecar, irão se separar eternamente de Deus. Deus tem um novo plano agora. Na verdade, esse é o plano eterno. Porque a Bíblia fala que a cruz
ela foi idealizada por Deus antes da fundação do mundo. Antes mesmo de Deus formar o Éden, Deus já planejou a cruz. Esse era o projeto de Deus. Mas devido ao que aconteceu no Éden por intermédio do pecado do homem, então Deus envia Jesus Cristo. Jesus Cristo sai da sua glória. Jesus Cristo desce a essa terra. Pelo fato do homem ter apodrecido, se quebrado, então Deus pega esse vaso quebrado e faz ele conforme agora a sua vontade. Deus envia Jesus para morrer na cruz por nós, para carregar os nossos pecados. E agora o nosso pecado é colocado sobre Jesus Cristo e a sua justiça é imputada sobre nós. E agora um novo plano, um novo vaso é formado por intermédio de Cristo. Nós, certamente, queridos, pensamos, como já disse, que em algumas situações é o nosso fim. Deus está dizendo, é o começo de uma nova fase. Satanás pensou que matando Jesus na cruz iria acabar com aquilo que ele estava fazendo. Mal ele sabia que a cruz era o início de uma nova fase na vida da igreja. Satanás pensou que iria acabar com Jesus Cristo. A palavra de Deus que o Senhor, o nosso Senhor, ele foi exaltado acima de todo nome. Ele tem um nome que está acima de todo nome, o Senhor dos Senhores. A igreja, os discípulos, os apóstolos, quando viram Jesus crucificado, eles pensaram, é o fim do nosso mestre. É o fim daquilo que nós ouvimos durante 3 anos. Mal sabiam eles que a cruz, e após a cruz, a morte, e após a morte, a ressurreição, seria o início de uma nova fase na vida deles. O início, o nascimento da igreja. Seria a apresentação do homem ao próprio Deus. Agora o homem não se relacionaria com Deus por intermédio mais de um profeta, de um sacerdote. Agora o homem se relacionaria com Deus, porque Deus habitaria dentro dele. Agora o vaso imperfeito, agora o vaso limitado, agora o vaso que é fraco, agora o vaso que não tem aparência, ele carrega algo precioso dentro de si, a presença de Deus. Que você, meu querido, tenha algo no seu coração, e eu me encerro por aqui. Que você nunca se esqueça que quando você pensar que a sua vida está desmoronando, que o vaso está se quebrando, você que entende que é um homem, que é uma mulher de Deus, Deus, ele tem poder de reconstruir. O plano de Deus, ele é perfeito. O plano de Deus é maravilhoso. Confie no Senhor, em nome de Jesus, e descanse para a glória de Deus. Deus te abençoe.